A maioria das pessoas associa dinheiro para prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Oi, eu me chamo Ana Lopes e eu criei esse canal para mostrar a minha transformação aqui no YouTube, mostrar as mudanças de hábito que eu estou fazendo, não só mostrar, né, porque eu estudo, eu aprendo e eu estou aqui transbordando na sua vida. Então, se você quer aí tá também mudando, né, os seus maus hábitos para bons hábitos, quer tirar, limpar da sua mente as crenças limitantes que tanto te impede, né, de você crescer, de você evoluir, fica aqui nesse canal que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos, tá? E também vai estar crescendo aí junto comigo e vendo essa minha jornada, tá bom? Nessa minha caminhada de transformação, eu pude aprender e ainda continuo aprendendo com esse livro maravilhoso que é Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Ele é um livro de finanças, porém também considerado como um livro de autoajuda. A frase que introduz esse vídeo aqui, para mim, faz todo sentido, que eu comecei falando, né, que a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. E quando a gente pensa em dinheiro, pelo menos no meu caso, eu penso em dinheiro como uma forma de conforto, como uma forma de realmente liberdade, como uma forma de transformar todos os sonhos que eu tenho aqui e aqui em realidade. Muitas pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas se você olhar por outro lado, ele traz sim. Eu, como mãe, eu posso lhe dizer que, tendo o dinheiro, ele traz felicidade não só minha, como da minha família, dos meus filhos, enfim. Porque se um filho meu me pede um brinquedo e eu não tenho esse dinheiro para poder proporcionar esse brinquedo para o meu filho, então eu não estou feliz, né? Não estou contente, porque eu sei que quem é mãe sabe, quem é mãe vai entender que a gente fica com um vazio, né? Quando um filho nosso pede algo e a gente não tem como proporcionar ele. Então, eu considero sim como o dinheiro, ele traz felicidade. Ele não substitui, né? Mas ele proporciona muitas coisas, muitas coisas. E com esse livro, eu tenho certeza que se você tem ele, eu acredito que você já aprendeu muitas coisas sobre o que é dinheiro, como você deve administrar o seu dinheiro. E se você não tem, eu lhe dou um conselho: faça o possível para adquirir, né? Porque esse livro, ele te ensina como você está administrando o seu dinheiro, mesmo que você diga, mas eu ganho pouco. Como é que eu vou estar administrando esse dinheiro? Tem como você está administrando ele. Porque aqui o T. Harv Eker, que é o cara, né, o escritor desse livro, que na verdade ele foi vendido 3 milhões de cópias, né, e é um campeão de vendas. E eu acredito que você vai estar aprendendo muita coisa com esse livro, muita, mas muita coisa. Vai estar aí fazendo com que você liberte, né, esses pensamentos negativos seu quanto ao dinheiro, vai estar fazendo com que você consiga realmente administrar, mesmo que seja pouco, o dinheiro que você tem em mãos, e sem falar que você vai ter um conteúdo riquíssimo, né? Não só para você, mas você pode estar passando para seus parentes, né, seus filhos, futuramente, tá? Eu anotei aqui no meu notebook algumas passagens que eu achei importante tá falando sobre o livro. E aqui fala sobre o papel da responsabilidade, tá? Pessoas ricas acreditam, eu crio minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre pensam, as coisas acontecem comigo. Aqui no livro ele usa esse termo de pessoas ricas e pessoas de mentalidade pobre, né? E isso é muito verdade. Os ricos não têm, vamos dizer assim, empecilho para eles. Eles acreditam que quando eles colocam algo na cabeça, eles vão até o fim. Eles não querem saber como é que aquilo vai acontecer. Eles agem até fazer acontecer. E as pessoas de mentalidade pobre, muitas vezes deixam o medo fazer com que elas não prossigam, faz com que elas não ajam, não se mexam e elas acabam deixando as coisas acontecerem, né? Se vier, tá ótimo. Minha vida tá desse jeito aqui, tá bom. Eu falo isso porque em 2022, finalzinho de 2022 para 2023, eu estava em uma situação que, para mim, tudo estava bom. Tinha o alimento dentro de casa, a conta de luz, a conta de água paga, mas estava ali, estava bom.
Eu disponível para o mercado de trabalho, ainda continuo, mas eu digo para você que não é uma pretensão minha voltar para o mercado de trabalho, porque ser CLT hoje é você perder muita coisa. Por muitas vezes as pessoas acham que estando no CLT, nada contra, tá? Nada contra o CLT. Mas as pessoas acham que estando no CLT elas vão ter segurança de alguma coisa. E não. Eu tenho um exemplo vivo dentro da minha casa, que é o meu esposo, que trabalhou há 20 anos em uma empresa. E um belo dia, no ano passado, o ex-patrão dele virou para ele e os demais colegas e disse que a empresa tinha falido. Então, lá se foram 20 anos de trabalho. O que ele malmente conseguiu receber foi o FGTS e está aí até hoje. Esse ano, talvez ele coloque na justiça, não sei como é que vai ser, porque está uma questão entre ele e os outros colegas, né? Mas, assim, você se dedicar a uma empresa há 20 anos e um ex-patrão olhar para o teu rosto e falar que faliu e que não tem nada para fazer, é você perder os tempos, né? Ali que você dedicou àquela empresa e é você ficar sem esperança de nada, é não ter esperança mesmo. Então, eu vejo essa questão do dinheiro como realmente uma liberdade. E como eu estava falando do CLT, hoje eu não pretendo voltar para o CLT, até porque eu tenho um meu filho de 4 anos, eu tenho um filho de 13 também, mas esse de 4 anos depende mais de mim do que o de 13, né? Que o de 13, graças a Deus, está aí. E eu tenho meu filho de 4 anos, que eu passo o tempo, né, integral com ele, e agora que eu estou conseguindo me dedicar ao YouTube, porque eu estando dentro de casa, eu estava procurando um meio de fazer algo para poder conseguir uma renda para ajudar o meu esposo. Hoje, meu esposo, ele não está desempregado, graças a Deus, mas ele também está em um local que já tem 1 ano que a carteira dele não é assinada. E faz parte do mesmo grupo ali, do ex-patrão dele, que, digamos assim, para não deixar eles haver navio, ele fez uma proposta e acabou que os funcionários dele passou para um outro grupo, mas até hoje essa carteira não é assinada e eles também estão aí, né, perdendo, querendo ou não, os direitos, né. Mas, assim, desde 2023 eu sempre trabalhei. E só que essa questão de trabalhar com um filho pequeno, para você sair para trabalhar, eu já passei por essa experiência e eu perdi muita coisa do desenvolvimento, do crescimento do meu filho mais velho. E hoje eu vejo que eu me dedicando 100% ao meu filho mais novo, de 4 anos, que a criação é totalmente outra quando se tem uma mãe presente ali o tempo todo, sabe? Eu agradeço muito a minha mãe pelo apoio que ela me deu, pela rede de apoio que eu tive na época que eu tinha que ir trabalhar e tinha que deixar o meu filho mais velho com ela, mas hoje eu vejo o quão importante é uma mãe estar perto do seu filho e se dedicando e, sabe, eu sei que tem muitas mães que não têm mesmo como, né, tá perto de seus filhos, elas têm realmente que sair para trabalhar, assim como eu antigamente fazia, mas a criação é outra. Eu digo para você que a criação é outra, mas mesmo assim, eu desde 2023 procurando formas para poder trabalhar dentro de casa e ter uma renda, né? Foi aí que eu conheci o mercado digital. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou estar trazendo aqui. Mas o que eu quero realmente é que você entenda é que você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa colocar palavras positivas no lugar daquelas palavras negativas que tanto percorre, que tanto martela a sua mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você é pior do que fulana que conseguiu, sabe? Então, troque tudo isso. Troque. Torne a sua mentalidade mais forte. E esse livro te ensina isso quanto às finanças. É você saber que você pode fazer. É você saber que você pode dedicar o seu tempo a estudar e você a aprender. Por quê? Aqui ele também fala sobre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Ele diz assim: a abundância busca oportunidades, soluções e crescimento. A escassez foca em problemas, limitações e medo de perder. A gente, por muitas vezes, tem medo de fazer as coisas por opiniões de outras pessoas que não agregam em nada em nossa vida. A gente, por muitas vezes, tem medo de fazer as coisas porque é algo novo. Você fica se perguntando se vai dar certo ou se não vai dar, sabe? Então, assim, você precisa buscar formas de fazer com que os seus pensamentos negativos sejam trocados por pensamentos positivos, tá? Esse livro eu indico para você
Para você que está aí em meio às suas dívidas, sem saber como é que vai fazer, você querendo saber como administrar melhor o teu dinheiro, tá? E eu indico ele não só pela questão das finanças, mas ele é um livro riquíssimo, riquíssimo. Se você puder, adquira esse livro, porque com certeza você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Aqui eu queria mostrar, na verdade, falar para você que ele diz aqui sobre como você pode estar administrando o teu dinheiro. Sobre cuidar do que já tem. 10% para investir e criar liberdade financeira. Você retirar 10% para investir e criar liberdade financeira. 10% para se divertir. Sim, curtir também faz parte. 10% para a educação. Isso aí é 10% do seu salário, tá? Do que você recebe, e você tira 10% para investir e criar liberdade financeira, 10% para se divertir, 10% para a educação, tá? Essa questão da educação, ele fala sobre você investir em conhecimento. Se você tem vontade de fazer um curso de finanças, faça. Se você tem vontade de fazer um curso de inglês, faça, sabe? Você tem vontade de ir em uma palestra, vá na palestra. Então, esses 10% é para você investir na sua educação, tá? 55% para gastos do dia a dia, que a gente já sabe que é contas, né? Enfim, 5% para doações, tá? E 10% para objetivos de longo prazo. Esses 5% eu incluo, eu tenho como exemplo que não é só o 5%, que é o que eu dou, né? Mas eu dou 10%, que eu sou cristã, e eu faço a doação, eu devolvo, né? 10% do que Deus me dá no mês. E 10% para objetivos de longo prazo. E aí ele diz, e não vem com essa de, mas eu ganho pouco, porque dá para começar com qualquer valor. O importante é criar o hábito. Então, como ele fala aqui, o importante é criar o hábito, é você realmente ter o hábito. Como eu já falei em outros vídeos, não precisa você começar grande, comece pequeno, sabe? Esse mês não vai dar para fazer, então no próximo mês comece a fazer. Comece a guardar 10% do valor que você recebe, tá? Para você investir, para criar liberdade, porque dinheiro, ele ficou para a gente ter liberdade, para a gente ajudar o próximo. Dinheiro, eu tenho aprendido que prosperidade, quando as pessoas me falavam de prosperidade, eu pensava que prosperidade era 1 milhão, 2, 3 milhões de reais na conta. Só que não é isso. Prosperidade é você estar bem em todas as áreas da tua vida. É bem financeiramente, é bem espiritualmente, é bem mentalmente, é bem no casamento, sabe? E a gente sabe que hoje, para você equilibrar tudo isso, o primordial de tudo é você saber que você tem um Deus com quem você pode contar. E a segunda coisa é você agir. É você realmente não usar só aquela palavra. Deus proverá. Sim, Ele vai prover, mas você precisa se mexer, sabe? Para eu começar esse canal aqui, eu não tive que ficar o tempo todo de braços cruzados, só pensando, vai dar certo, se eu não tinha criado conteúdo nenhum, sabe? Então, cada dia que uma pessoa se inscreve no meu canal, eu dou glória a Deus, eu abençoo a vida dela e agradeço a Deus porque ela chegou aqui no meu canal. Porque eu volto a dizer, o que eu estou aprendendo é o que eu quero passar para o meu próximo. Se eu puder ajudar com uma palavra sequer no meu vídeo a uma pessoa, para mim já valeu demais. Então, adquira o livro, se você puder. Invista em você. É algo que eu tenho aprendido, é investir em mim. Se eu estiver bem, eu vou estar fazendo com que minha casa esteja bem, com que minha família esteja bem. Eu vou poder cuidar da minha família, sabe? E ainda não terminei de ler ele, tá? Eu estou na metade do livro, mas assim, o que eu estou aprendendo com esse livro é maravilhoso. Aqui ele diz, onde eu parei, eu deixei aqui marcado. Aqui ele diz, eu tenho um lema: a ação sempre vence a inação. Então você precisa agir. Você precisa se mover. Se mexa. De qualquer forma, se mexa. E esse é o vídeo, tá? Eu vou estar deixando aqui o link, caso você queira adquirir.
esse livro. Para mim chegou muito rapidinho, tá? E se você quiser, você pode estar clicando aí no link para que você possa adquirir esse livro e você possa aí ter o conhecimento sobre os segredos da mente milionária e tá agregando na tua vida, né? Porque conhecimento hoje é vida. O meu muito obrigada por você estar aqui fazendo parte, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, tá? E eu vou estar extremamente agradecida. O meu muito obrigada, você importa pra mim, tá? E até o próximo vídeo.